Oi pessoal, tudo bom? Agora a gente vai fazer alguns exemplos de uso de estruturas de repetição para a gente entender melhor quando utilizar cada uma delas, tudo bem? A primeira, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um problema para ler uma quantidade fixa de valores. Qual é o problema que a gente quer resolver? O usuário ele vai informar a quantidade de valores disponíveis e em seguida ele vai informar cada um dos valores e o programa vai calcular a média dos números lidos. Então, vamos lá. Ele vai informar, a gente vai precisar do número n. O problema vai ser o seguinte: o usuário vai digitar n. O n significa quantos números serão lidos, ok? E depois a gente vai ter que fazer o quê? Ler n números e tirar a média. Então, a gente vai precisar ler n números. Então, a gente já conhece de antemão quantos números a gente vai ler. N. Então, ele vai se adaptar muito bem ao for. Vamos fazer usando o for, então. Então, a primeira coisa, o usuário vai digitar o número n, né? Entre com o valor... Entre com o valor de n. F, vamos ler o n, precisa de paciente d, que é um inteiro, vírgula e comercial n. Ok, pronto, li o valor de n. Agora eu quero ler n números. Como é que eu faço para ler n números? Eu vou precisar usar alguma coisa para que me permita fazer isso n vezes, né? Fazer uma repetição. A gente já viu, a gente vai usar o for. No for, a primeira coisa que a gente faz é a inicialização. Vou precisar da variável i. Então aqui, ó, faço a inicialização. Meu i vai começar de quanto? Pode começar de 0. Se o meu i começar de 0, eu quero fazer isso n vezes, então meu i vai até quanto? Enquanto meu i for menor que n. Ou seja, ele não vai chegar a n, ele vai até n-1, porque ele começou de 0. Se eu tivesse começado aqui de 1 e fosse até menor ou igual a n, seria exatamente a mesma coisa. Qual o uso, professor? Você se sentir mais confortável. Dá na mesma. E eu vou andando de 1 em 1, né? Então, i mais mais. Tá, o que eu vou fazer aqui dentro? Aqui dentro eu vou precisar ler o número que eu vou chamar de temporário. Então, eu vou precisar ler o meu número na variável temporária. Por que na variável temporária? Você não vai precisar ler n números, professor. Então, por que você não coloca n variáveis? Seria a ideia mais... a primeira ideia, né, que a gente iria pensar. Mas só que eu sei o que eu vou fazer com esses n números. O que eu vou fazer? Eu quero tirar a média. Então, para eu tirar a média, eu vou tirar qual é a fórmula da média. Eu somo todos os números e divido por n. Então, eu consigo, em uma única variável, ir acumulando esses valores. Então, eu vou criar uma variável chamada soma, que eu vou inicializar ela com 0. Por que com 0? Porque nessa variável eu quero fazer o acumulado da soma. Vou até colocar acumulado da soma. Então, quero fazer o acumulado da soma. Então, vou somando todos os valores. Por que eu inicializei com 0? Porque o 0 é o elemento neutro da adição. Por isso que eu inicializei com 0. Então, uma vez que eu leio o valor... uma vez que eu leio o valor, eu vou colocar esse valor no acumulado, né? Então, acumulado de soma vai ser igual ao valor de acumulado de soma mais esse valor que eu acabei de ler, esse temporário que eu acabei de ler. Vou colocar aqui só para informar o usuário. Printf. Entre com o número. Eu vou colocar isso de isso. Então, eu quero que ele entre com o número... Tipo, se o meu n é 10, eu quero que ele entre com o número 5 de 10. Quero que ele entre com o meu número 8 de 10 e assim sucessivamente. Para fazer isso, fica mais fácil se eu colocar aqui, começando de 1 e até menor ou igual a n. Daria certo com 0 também, mas eu teria que somar 1 ali, né? Então é melhor a gente colocar logo 1 aqui. Então entre com o número i
de n. Então, entre com o primeiro número, se meu i for 5, entre com o número 1 de 5, entre com o número 2 de 5, entre com o número 3 de 5, 4 de 5, 5 de 5. Para o usuário também saber onde é que ele está. E agora, o que é que a gente faz? A gente calcula a média aqui dentro. É isso que a gente faz. Pego dentro do for aqui e vou calcular a média. Na verdade, não, né? Na verdade, outra coisa aqui que eu fiz errada. Essas minhas duas variáveis aqui, elas deveriam ser ponto flutuante. Por quê? Elas deveriam ser ponto flutuante? Porque o número é uma coisa... Não, na verdade, elas podem ser inteiras, sem nenhum problema. Elas podem ser inteiras. Agora, a minha média, ela tem que ser ponto flutuante. Porque a média pode ser o número quebrado. Eu mandei o usuário entrar com N números. Eu não disse se era quebrado ou não. Então, eu estou assumindo que são números inteiros. Então, o usuário vai digitar N números inteiros. Mas a média de N números inteiros, ela pode ser quebrada. Ela pode ser o número real. Então, eu vou colocar ela dentro de uma variável float. Ok? Então, entra com o número i de n. Vou fazer isso. Vou calcular a média aqui dentro, será? O que é que vocês acham? Não, né? Se eu calcular a média aqui dentro, eu estaria calculando a média n vezes. Mas o que eu quero fazer é, eu quero ler n números e depois tirar a média. Eu vou tirar a média só uma vez. Então, a média fica fora do laço de repetição. Então, minha média vai ser quem? Minha média vai ser o acumulado da soma dividido por n, que é a quantidade de números. Ok? Vamos imprimir agora para o usuário. A média é %f. Vou colocar ponto 2 para imprimir só as duas primeiras casas decimais. Ok. Vamos ver se está dando certo. Está um barra n aqui. Vamos compilar para ver se deu algum erro. Aula 6. Compilou. Saída. Vamos entrar aqui com alguns valores. Por exemplo, vamos entrar com 5 valores, certo? Os valores vão ser... Então, entre com o número 1 de 5. Vão ser 3. Deixa eu só ajeitar ali para ficar mais legível. Dar um barra n aqui. Só para ficar mais legível da gente ver aqui na saída. Certo? Que eu tinha esquecido de dar aquele espaço e aquele barra n ali. Vamos ver. Então, entre com o valor de n. 5. Então, entre com o número 1 de 5. 3, 5, 4, 6 e 5. A média deu 4. Vamos ver. 3, 5, 4, 6 e 5. 3, 5, 4, 6 e 5. Tem alguma coisa errada? Será? Vamos ver. 3 com 5, 8, com 4, 12, com 6, 18, com 5, 23. Não era para ter dado 4, certo? Então foi que a gente não fez da forma correta. Eu acho que a gente tinha que mandar ele assumir isso aqui como float, será? Mesmos valores, 3, 5, 4, 6 e 5. Isso, 4,6. Por que, professor, que você precisou colocar aquele... dizer que isso aqui era float? Porque o que estava acontecendo era o seguinte. Como esse valor aqui é um valor inteiro, a linguagem de programação, ela fez para mim o seguinte. Ela assumiu que isso aqui, eu queria fazer uma divisão inteira e pegou só o valor inteiro da divisão. Na hora que eu coloco esse float aqui entre parênteses, eu estou dizendo, ó, faz o seguinte para mim. Trata esse número como se ele fosse um float, ok? Então, ele vai pegar o resultado dessa divisão. Aqui ele vai fazer realmente a divisão ponto flutuante. Ele vai fazer realmente a divisão
real. E vai nos dar o valor que a gente queria. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Ok. Vamos... Se a gente quisesse fazer o mesmo programa usando o while, como é que poderíamos escrever? Então vamos só adaptar nosso programa para um while, tá bom? Ó, a gente aqui, vamos fazer o passo a passo. Eu teria que tirar esse for e colocar um while aqui. Qual seria o passo a passo? São os 3 passos aqui que o for consegue agrupar para a gente em uma única linha. A gente tem que mandar eles para os locais corretos. Aqui é a inicialização. Onde é que a gente vai ter que fazer a inicialização? Posso fazer logo aqui em cima, dizendo que i vai ser igual a 1. Ou posso já declarar minha variável inicializada aqui. Ok? Igual a 1. Posso fazer tanto lá quanto aí. Vou deixar ali. Enquanto o i for menor ou igual a n, isso aqui vai continuar. Isso aqui está no canto certo. O que não está no canto certo é esse i mais mais aqui. A gente vai ter que encontrar o canto dele também. É o incremento. Onde é que eu vou fazer? Esse exemplo é muito simples, porque a gente não usa a gente só usa o i nessa linha. Ou seja, a gente vai usar o i aqui, mas antes disso a gente não usa e nem depois. Então, qualquer momento após essa linha eu posso incrementar o meu i. Vou deixar para fazer isso só na última linha do while, mas eu poderia ter feito aqui na linha 14 sem nenhum problema também. Certo? Mas só são essas as modificações que a gente tem que fazer. A diferença é que a gente precisou aumentar essa linha e agora se a gente quiser olhar qual é a inicialização, qual é o incremento, a gente não consegue ver isso olhando apenas em uma linha. A gente tem que olhar em 3 locais diferentes. A gente tem que ver a inicialização aqui em cima, tem que ver o teste aqui, tem que ver o incremento aqui. Vamos testar, ver se dá a mesma coisa. Colocar os mesmos valores, né? 5, aí 3, 5, 4, 6. 5, 3, 5, 4, 6. Ok? Mesmo valor. 4,6. Certo. Se eu quisesse ler agora uma quantidade de desconhecidas, agora se eu quisesse calcular a média de uma lista de números, mas eu não sei previamente quantos números eu vou ler. Então, mas eu só sei o seguinte, eu quero calcular a média de uma lista de números não negativos, de comprimento arbitrário. Então o usuário ele escreve a lista de números indicando o final da lista com um número negativo. Então eu vou digitando, na hora que eu encontrar um número negativo, eu paro e calculo a média. Então, nesse caso, já é melhor a gente usar o while. Nesse caso, já vai ser bem melhor a gente usar o while do que a gente usar for. Por quê? Porque a gente não sabe previamente quantos números a gente vai ler. Como a gente não sabe quantos números a gente vai ler, ficaria mais complicado a gente colocar isso dentro de um for. Ok? Tá, vamos fazer então esse exemplozinho. Vamos mudar aqui. Vamos ver o que a gente muda aqui. Vou fazer usando o while, né? Aqui ele não vai entrar com o valor de n. Vamos ver se que a gente vai usar aqui. Esse meu n aqui eu não vou usar. Esse meu temp eu vou precisar usar, que eu vou precisar ficar lendo o número. Vamos tirar esse i, se a gente precisar a gente coloca. O acumulador vai continuar com 0 e a média vai continuar aqui. Certo? Agora eu vou precisar de uma variável que eu vou ter que chamar de quantidade, que vai começar de 0. Seria como se fosse o meu n naquele caso. Mas só que agora a quantidade eu ainda não sei. Então eu vou ter que ir aumentando para eu saber. Toda vida que eu ler o número válido, eu tenho que aumentar minha variável quantidade de 1 para eu saber que eu peguei um número a mais. Para que eu vou precisar disso? Eu vou precisar disso quando eu estiver calculando a média lá embaixo. Tudo bem, pessoal? Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, antes de eu entrar no while, eu tenho que ler o primeiro número. Por que eu tenho que ler o primeiro número antes de eu entrar no while? Porque eu tenho que saber se o número é negativo ou não, né? Se
o número for negativo, eu nem entro dentro do while, porque eu quero ler uma lista de números. E quando eu ler o primeiro número negativo, eu já saio. Então aqui eu vou ter que pedir ao usuário para entrar com o número. Entre com o número. Entre com o número. Como eu não sei valor, eu não vou colocar, né? Eu não sei. Entre com o número. Eu posso colocar na minha variável quantidade. Vai ficar estranho. Entre com o número 0, mas vamos colocar aqui. Entre com o número %d. Aí aqui eu vou colocar a quantidade mais 1. Ok? Entre com o primeiro número. É o que eu quero fazer. Entre com o número quantidade mais 1. Ele vai colocar entre com o número 1, no caso, né? Então, scanf, vou colocar isso aqui dentro da minha variável %d, dentro da minha variável temp. Comercial. Entrei com o primeiro número. Vou fazer isso aqui enquanto o quê? Enquanto temp for maior que 0. Enquanto minha variável temp for uma variável maior ou igual a 0, ele também não quer aceitar número 0, eu vou fazer o que está aqui dentro. Na hora que eu ler o número menor que 0, acabou. Eu não quero mais ler nenhum número e eu peço para o usuário eu peço para o programa calcular a média agora. Ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro é fazer nosso acumulador. O acumulador vai ser mais igual ao temp. Eu já li o primeiro valor de temp aqui fora. Então, estou colocando ele no meu acumulador de soma, que também começou como de 0, como no anterior. Ok? No lugar de eu incrementar o meu i, eu vou incrementar a minha quantidade, porque eu li um número. Então, eu li um número aqui. Ó. Como eu li um número, eu vou incrementar a minha quantidade. E agora eu vou pedir para o usuário ler o próximo número. Então, basta eu copiar isso e colocar aqui. Ó. Entre agora com o número, quantidade mais 1. Tipo, aqui eu li o primeiro número, né? Ele aqui pediu para eu ler o número 1. E aqui eu incrementei quantidade. Agora a quantidade vale 1 na segunda iteração. Na primeira iteração desse while, na verdade. Então vai ser 1 mais 1, 2. Ele vai dizer entre com o segundo número. E assim sucessivamente. Agora, a minha média, no lugar de eu fazer média dividido por n, eu vou fazer a média de quantidade, que é a variável que possui quantos números eu tenho, e vou imprimir minha média. Vamos primeiro rodar, depois a gente volta para o código para ver se está tudo certo, ok? Vamos lá. Entre com o primeiro número. Traga o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Agora eu quero entrar com o número menos 1. A média é 3,5. Vamos ver aqui. Eu entrei com quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E quais foram os números? Do 1 ao 6. Na verdade, eu entrei com 6 números válidos. Então, né? Esses aqui são meus números válidos. O outro é negativo. Então, 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15, mais 6, 21. 21 dividido por 6. 21 dividido por 6 vai dar justamente 3,5. Ok? Então, nosso código funcionou. Quando chegou menos 1, ele saiu. Vamos rever aqui o que foi que a gente fez. A gente pediu para ele entrar com o primeiro número, antes da gente entrar no while. Lembrando, por que eu pedi para ele entrar com o primeiro número antes de eu entrar no while? Porque eu precisava verificar se o tempo era maior que 0. Se o tempo fosse menor do que 0, eu já sairia daqui. Certo? Por exemplo, se eu rodar aqui o código, colocar o primeiro número sendo um número menor que 0, tipo menos 9, na verdade ele deu um erro, né? Então aqui eu tenho que verificar. Poderia fazer o seguinte, ó. Na verdade ele deu um erro, porque eu estou fazendo uma divisão por 0. Tenho que tratar esse caso. Vamos tratar. Se eu só quero fazer isso aqui se a quantidade for diferente de 0.
eu só quero fazer essa operação se a quantidade de acumulado dividido por quantidade for diferente de zero. Porque não faz sentido eu dividir por zero. Não existe, não dá. Não dá pra gente dividir por zero. Então, mas eu posso ter a média zero, né? Se eu não li nenhum, minha média é zero. Então eu inicializo minha média com a variável zero. Para tratar esse erro que deu. Tá vendo porque que a gente, depois que a gente faz o código, é interessante a gente voltar. Porque às vezes tem coisinhas que a gente esquece. Vamos lá. Se eu entrar agora com o número menos 4, a média é zero. E nem... Desculpem de novo. Ele nem calculou, deu média zero. Certo? Se eu entrar com aqueles números lá de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora com menos, ele vai dar média 5,5. Entrei com os números de 10, de 1 a 10. Então são 10 números, a soma dá 55, a média dá 5,5. Ok, pessoal? Se a gente agora pegasse esse nosso código e a gente fosse fazer ele usando de while. Como é que funciona o de while? Ele primeiro faz o bloco de comando e ele faz a primeira vez e só depois que ele testa. Então vamos mudar nosso programa aqui para de while. Se a gente fosse fazer usando de while, a gente ia mandar fazer. O que é que a gente ia mandar fazer? Ó? Entre com o número, quantidade mais 1, scanf. Esse while aqui, ele iria vir para cá. Eu ia fazer isso aqui enquanto meu tempo fosse maior do que zero ainda, certo? Mas aqui eu ia ter que testar uma coisa, ó. Para eu fazer esse acumulado e esse quant mais 1, eu só posso fazer isso se o meu temp não for menor que zero. Então eu tenho que verificar aqui, ó. Se o meu temp for... tenho que ajeitar isso aqui ainda, né? Diferente de zero. Tá errado, né? Esse nosso programa. Não, tá certo, desculpa. Voltando aqui. Então vamos lá. Se o meu temp for menor ou igual a zero, melhor fazer o oposto. Então, se o meu temp for maior do que zero, é porque é um número válido. É um número que eu li, é um número válido. Então eu vou incrementar o meu acumulador. Eu vou somar o número que eu li ao meu acumulador e vou incrementar a minha quantidade. Caso contrário, o temp não é um número válido. Então eu não vou fazer isso. Vai ser um número que não vai ser acumulado. A minha quantidade não vai ser acumulada. E ele não vai voltar para o Joule. Por quê? Quando ele chegar aqui, o temp agora seria um número menor ou igual a zero. Então ele sairia daqui, certo? Ele pegaria essa linha e sairia. A gente não vai precisar fazer isso aqui de novo. Eu acho que eu falei uma coisa errada quando eu estava fazendo do while. No while ele iria fazer enquanto o tempo fosse maior ou igual a zero. Então ele não iria sair se ele encontrasse o número zero. Então o programa não para quando a gente lê o número zero. Eu acho que eu falei que ele parava também quando eu li o número zero. Então, desculpem, ele só vai parar quando o tempo for número negativo. Se o usuário digitar um número negativo, ele para. Se o usuário digitar zero, ele não vai parar. Então aqui, se o tempo for maior ou igual a zero, ele vai fazer isso daqui. Se não, o senão disso daqui seria o quê? Seria o tempo ser menor do que zero. Ele vai sair do programa. Por que eu não coloquei o meu senão? Porque ele não é necessário. Porque como ele não faz isso daqui, ele vem para essa linha aqui e a próxima linha é o teste. Ele já vai testar que o tempo seria um número negativo e já sairia. Ok? Esse programa, essa verificação aqui continua igual. Se a quantidade for zero, eu quero que ele não calcule a média, que eu quero que a média seja zero mesmo. E no mais, só essa a diferença, acredito eu. Vamos testar aqui. De novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Média 3,5, mesmo que a gente entrou naquela vez. Tá vendo? Se eu digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e eu digitar zeros,
Ele não para, ele só vai parar quando eu digitar o negativo. Melhor usar de while ou usar o while? Aí fica da sua... Aí vai, para este exemplo, vai ficar do que você acha mais interessante. Por exemplo, no while eu precisei fazer 2 scanf. Eu precisei ler antes de entrar no while. Quando eu entro dentro do while, também eu vou precisar ler lá dentro. Aqui também eu precisei colocar este if aqui. Precisei colocar esse if para ficar fazendo essa verificação. Eu acho que com o do while esse programa fica mais agradável, fica mais legível, mas as duas formas são possíveis. Tá, vamos fazer mais um exemplozinho para a gente mostrar um programa que o do while se comporta bem melhor. Vamos voltar ao nosso primeiro programa lá usando o for. Ok? Eu vou voltar aqui. Vamos aqui. Nosso primeiro programa usando o for. Ok, voltamos para o nosso programa usando o for. Qual era o nosso programa usando o for? Qual era a ideia? O usuário digitar o número N, quantos números seriam lidos, certo? Aí ele digitava os N números aqui dentro. Ele calculava a média. E tem um float aqui, né? Ele calculava a média e imprimia a média, certo? Nesse programa aqui tinha tido um errinho também. Se eu tivesse digitado 0 também ia dar erro. Então eu deveria só fazer isso aqui só se n for diferente de 0. Se o n for 0 não era para eu fazer essa linha. Então vamos corrigir aqui, certo? Tudo bem. Então que bom que a gente voltou para ele, né? Que deu tempo para a gente corrigir. Então vamos lá, isso aqui era o programa que a gente tinha. Mas pode ser que eu quisesse fazer isso várias vezes. Se o usuário calculou a média do primeiro, ok? Mas aí eu terminei de calcular a média do primeiro, mas eu quero entrar com um novo conjunto de valores para calcular uma nova média. Então vamos lá, eu quero fazer isso pelo menos uma vez, mas posso precisar fazer mais vezes. Então a gente pode fazer isso aqui usando o do while. É onde o do while melhor se adequa. Posso dizer o seguinte, ó. Eu quero que você faça isso daí. Então, do. Eu quero que você faça isso daí. Isso aqui tudinho, ó. Uma média. Vamos indentar, né, para ficar mais legível. Tá dentro do do. É só selecionar e apertar Tab, que ele vem aqui para frente. Então, eu quero que você faça tudo isso daqui. Ou seja, leia o valor n, faça o acumulado de soma. Para a gente fazer tudo isso daqui, a gente vai ter que dizer que o acumulado de soma vai ser igual a 0 aqui dentro, porque se ele precisar fazer outra vez, né, a inicialização do acumulado de 0 de soma vai ser aqui dentro. Leia os n números, calculo a média e imprimo a média aqui. Pode ser que eu queira fazer o seguinte, eu quero perguntar se o usuário quer continuar. Como é que eu posso fazer isso? Posso perguntar ao usuário aqui, ó. Deseja executar o programa novamente? Deseja executar o programa novamente? Sim ou não? E o usuário vai ler um... Eu vou colocar aqui uma variável. Eu vou chamar... Vai ser um char, né? Um caractere. Eu vou chamar de repetir. Se ele vai querer repetir ou não. E eu vou pedir o usuário para digitar aqui, ó. Scanf. Um espaço, né? Eu vou dar esse espaço aí, paciente C. Repetir. Quero que ele diga se ele vai querer repetir ou não. Se o usuário digitar um não, eu quero que ele saia. Se ele digitar um S, eu quero que ele continue. Então, enquanto o meu repetir for igual a S, simples, enquanto meu repetir for igual a S, eu quero que ele repita isso daí. Na hora que eu digitar um N, ele vai voltar. Tudo bem, pessoal? Então, agora o que é que ele vai fazer?
Ele vai executar esse programa a primeira vez, no final ele vai perguntar se ele quer que eu repita. Ele volta e repete o processo de novo. Vamos testar nosso programa funcionando. Então, entra com o valor de n. Entra com n pequeno aqui, 2, certo? 7 e 8. A média é 7,5. Deseja executar o programa novamente? Sim. Entre com o valor de n. 2, 10 e 6. A média é 8. Deseja executar o programa novamente? Sim. Com o valor de n. 2, 7 e 9. A média é 8. Deseja executar o programa novamente? Não. Aí ele parou. Tá vendo que esse tipo de programa, o de while, ele funciona muito bem? Porque primeiro ele quer executar a primeira vez. Então ele executou a primeira vez e no final ele pergunta. Se ele quiser repetir, aí ele volta para lá. Certo, pessoal?